Amém? Poder sentar. Responsável pelo banheiro, né, pastor? Pelos envelopes também, né? Amém. Meus amados, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 7. Vamos ler o 7 e o 8. Êxodo capítulo 3. Amém? Leamos a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel, o lugar dos cananeus, do Eteu, do Amorreu, dos Ferizeus, do Eveu e dos Jebuseus. Queria que repetíssemos a leitura novamente do versículo 8, só a parte A, só o início do versículo 8. Por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Baixe suas cabeças, uma rápida palavra de oração. Senhor, te agradecemos, Deus, por esse momento. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos, Senhor, para te louvar, para te glorificar, Senhor, para dizer que tu és grande sobre nossas vidas, Pai. Te agradecemos também por essa leitura, Pai. Fala aos nossos corações, Senhor. Assim como tu queimasse em meu coração, Pai. Assim como tu ministrasse ao meu coração, Pai. Ministra aos teus filhos nessa noite, Pai. Ó, Pai, que nós possamos realmente sair aqui renovados, Senhor, com a tua palavra, Pai. Renovados, Senhor, e transformados, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor vai nos direcionar nessa noite, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus amados. Estamos no ano de 2025. Um ano que a nossa igreja tem como uma palavra profética a promessa. O ano da promessa. Aquilo que Deus nos direcionou a viver em 2025. Na Cristo é o tema. É a promessa de Deus sobre nossas vidas. E a palavra, a promessa, né? Da gente, quem é do tempo do diácono Emanuel, quando vai realmente pesquisar o significado da palavra, ia para o dicionário Aurélio, né? O famoso Aurélio. E hoje, os adolescentes aí, quando vai pesquisar algo, vai para o Google, né? Pesquisa lá no Google, se torna o site de pesquisa mais acessado. E quando a gente vai realmente pesquisar o significado da palavra promessa, né? A gente tem algumas afirmações, alguns significados, algumas definições. E queria pontuar duas, que era a afirmação que dará ou fará algo. É quando a gente afirma, é quando a gente realmente determina que fará algo ou dará algo. Eu posso chegar aqui e dizer: Aline, eu vou te dar um abraço no final da pregação. Eu estou prometendo a Aline que no final da pregação eu vou dar um abraço ou dar um microfone. Mas também é um compromisso. A promessa não é só simplesmente uma afirmação, mas sim um compromisso verbal ou até mesmo escrito. Eu já citei o diácono Manuel, também temos o nosso irmão Mateus, que são corretistas de imóveis. E eles vão realmente até explicar até melhor, se você quiser. Porque existe promessa de compra e venda de imóvel. Acredito que alguns já ouviu falar sobre isso. Que é um documento que alguém quer vender um imóvel e não vai pagar à vista e vai pagar parcelado, e ele faz a promessa da compra e venda. É uma promessa escrita que alguém vai comprar um imóvel.
Possa ser que aquela pessoa que se comprometeu em pagar, pague e o imóvel se torne dela. Mas já acontece situações da pessoa não pagar e aquela promessa não se cumprir, não se validar, não acontecer. Há promessas que a gente acabou o ano passado ouvindo muito, promessas de políticos. Quantos políticos, quantos candidatos, quantas pessoas prometem os céus e a terra para ser eleito. E aí dessas promessas, dificilmente a gente consegue enxergar a conclusão daquelas promessas. Mas não quero entrar no âmbito político. Mas também tem o lado amoroso das nossas vidas. Enquanto namorado, noivos, casados, faz tantas promessas de amor. Promete a cuidar, respeitar, amar. E infelizmente, nem todos conseguem honrar essa promessa. Infelizmente, por situações, por mudanças, por falta de sabedoria dos homens ou da mulher, acaba que não consegue cumprir, honrar aquelas promessas que foi dita até mesmo no altar do Senhor. Mas a promessa que nós vamos levar para esse ano não são promessas escritas de contratos, promessas de políticos ou promessas de amores ou de paixão, mas sim a promessa do nosso Deus vivo. Aquelas promessas que sim serão cumpridas sobre nossas vidas. Porque há uma canção que a gente conhece bastante, que fala assim: Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Assim como essa canção que louvamos, assim é a verdade da promessa de Deus sobre nossas vidas. Há promessas que de certa forma vai ser imediata para nossas vidas. Deus vai prometer hoje vai se cumprir. E hoje se cumpre. Mas há promessas que passam um período de preparação. Pode passar meses, pode passar anos. Mas independente do tempo, independente das estações, ela vai se cumprir. E foi nesse texto que nós lemos. Quando a gente lê esse texto, no versículo 8, Deus faz duas promessas a Moisés. Versículo 8 diz assim: por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los sair daquela terra. A primeira promessa que Deus faz a Moisés é tirar o povo daquela terra. Pelas aflições daquele povo, Deus se compromete, faz uma promessa de tirar o povo daquela terra do Egito. E em seguida Deus completa, sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. A segunda promessa, Deus se compromete com aquele povo de levá-lo para uma terra. Não simplesmente só tirar da terra do Egito, mas também ele se compromete com a segunda promessa, de levar para uma terra boa, que mana leite e mel. E para que nós possamos compreender, possa ser que você já foi criado na igreja, você conhece de cor salteado essa história, sabe o início e o fim de toda essa história. Mas eu queria refletir e voltar um pouco sobre o contexto histórico que nós dessa história, de onde nós lemos no Êxodo, no momento que Moisés recebe essa promessa de Deus. A gente vai ver que no período patriarcal existia Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó teve os seus filhos, e entre seus filhos tinha José. Creio que você já ouviu falar sobre José do Egito. Não José, o pai de Jesus, que criou Jesus, mas José do Egito, aquele que teve seus irmãos, e por inveja de seus irmãos foi vendido, passou um período como escravo. Mas pela graça de Deus e pelo amor de Deus, ele foi um momento no Egito que teve uma revelação do sonho de Faraó. E ali ele preveu que haveria 7 anos de muita abundância, mas também haveria 7 anos de muita escassez. E pelo seu posicionamento de conseguir interpretar,
ele consegue exercer um cargo de administração e de confiança. E pela graça de Deus e pelo poder de Deus, ele consegue administrar muito bem os 7 anos de abundância sobre aquele povo do Egito. E no momento dos 7 anos de escassez, aqueles povos que começam a sentir fome ao redor do Egito, começam a buscar no Egito recursos para se alimentar, inclusive a família de José. E ao chegar, tanto a família como também um povo de Israel, os seus descendentes, chega no Egito nesse cenário onde José estava governando e recebe os seus com muito amor e com carinho. O povo do Egito se torna grato a José por ele ser um bom governador e recebe os seus com muito amor e com muito carinho também. Mas os anos foram se passando, José morre. E aqueles que chegaram poucos, começam a se multiplicar. O povo de Deus começa a prosperar sobre o Egito, começa a se destacar sobre o Egito. E passando gerações, os faraó, os líderes do Egito, começam a se preocupar com aquele povo que começa a se tornar muito numeroso. E eles se preocupam que aquele povo viril, forte, que se multiplicava, poderia virar contra eles, se aliar ao inimigo e destruir o Egito. E por conta disso, começa a oprimir o povo de Israel. E é nesse cenário de opressão, de matar as crianças de Israel, que Moisés nasce. E a gente conhece aquela história de Moisés que nasce, a sua mãe Joquebede coloca no cesto, ele vai e acaba parando no palácio de Faraó. E é criado com a cultura, com os seus ensinamentos, com as instruções. E é com essa graça de Deus sobre a vida dele que ele também se torna o escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E Moisés, com a sua inteligência, com a sua cultura que absorveu naquela época, mas com o seu sangue do povo de Israel, vê ainda a opressão sobre o seu povo. E nesse momento, ele vê um soldado oprimindo tanto, que a sua reação foi matar o soldado. E ali ele sai fugido do Egito como um assassino de um egípcio. E vai para o deserto. E ali ele constitui sua família. Se torna realmente um pastor de um rebanho do seu sogro. E é nesse cenário que nós lemos esse momento. Em Êxodo capítulo 3, versículo 1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chama, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, esse grande milagre, esse grande acontecimento, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Versículo 6, disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. E o versículo 7 que nós lemos, Deus mostra a Moisés que ouviu o clamor e fez a promessa de tirar o povo da terra dos Egípcios e levar para uma terra que mana leite e mel. E é sobre o tema que Deus ministrou muito ao meu coração esses dias, que eu trago para os irmãos, que é: não tenha medo de viver a promessa. Não tenha medo de viver a promessa que Deus tem preparado para você. E nessa jornada das promessas que Deus fez para Moisés, houve vários momentos que ele teve medo. Houve vários momentos que tiveram
medo. O povo teve medo. E é sobre isso que eu queria refletir com os irmãos nessa noite. Sobre os medos de viver a promessa. Que nós possamos realmente não deixar que o medo impeça que nós possamos viver a promessa de Deus aqui nessa terra. A gente vê logo no versículo 6, que Moisés escondeu o seu rosto, porque teve medo do Senhor. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. O primeiro ponto, o primeiro medo que eu queria trazer é o medo que revela o nosso lado escuro. O medo que revela o nosso lado pecaminoso. Acredito que aqui alguém já tem ou já teve amigos que nasceram no Evangelho ou viveram a vida no Evangelho com Cristo e por desejo da carne se afastaram do Evangelho. E quando você convida esse amigo, ele não quer vir para a igreja. Ele não deseja vir para a igreja, ele inventa várias desculpas. Primeiro, porque ele sabe, quando ele vir para a igreja, vê a graça e a presença de Deus nesse local, ele vai se sentir constrangido, ele vai se sentir envergonhado, ele vai se sentir medroso, porque ele não quer vir para sentir esse constrangimento pelos seus erros, pelos seus pecados. Tem até os memes na internet, né? A irmã da revelação e você é aqueles desviados, aquelas pessoas que vivem um pé dentro e um pé fora, tem medo daquela irmã da revelação, porque começa a ter medo, porque aquela irmã tem tanta intimidade com Deus, que Deus pode revelar os pecados dele. E a gente muitas vezes tem medo até do pastor Leandro, a pastora Cléo, eu vou nem falar com a pastora, Deus vai revelar. A pastora dá uma olhada assim, eu sei o que você fez na semana passada. As pessoas começam a ter medo até de falar com os pastores. Por quê? Porque sabe que eles estão na presença de Deus. Ele sabe, você sabe, as pessoas têm medo porque sabem que quando chegar na presença de Deus, os pecados são revelados. O que está em oculto começa a realmente nos constranger. Quando você chegou aqui nessa noite, meu amado, não é só simplesmente para ver o defeito do irmão, não. Para ver se a bateria tocou no tempo certo, ou se o teclado errou a nota, ou se o pessoal do louvor desafinou, ou se o irmão que vai pregar vai falar besteira, ou se está calor na igreja. Não, a sua vinda aqui na igreja é para buscar a presença de Deus, é para ver a face do Senhor, é para sentir a graça de Deus sobre tua vida. E quando a presença de Deus está, o que está em oculto se revela sobre as nossas vidas. Nós sentimos realmente vergonha de nós mesmos. Não é do erro do irmão, não. É dos nossos erros. Quando estamos na presença do Senhor, é a nós que temos que olhar, é os nossos pecados. É reconhecer que somos falhos. É reconhecer as nossas falhas. Porque quando a presença de Deus vem, não é simplesmente para revelar os nossos pecados, para nos condenar, mas para revelar os nossos pecados, para nos purificar. Nessa noite você chegou aqui para você sentir a presença de Deus, ver a graça de Deus, para você enxergar o que você está fazendo para se afastar da presença dEle. Mas para entender que você é pecador, mas também para sentir a graça dEle sobre tua vida e o perdão dEle. Quando Moisés tem medo da presença de Deus, não é porque ele deixou o rebanho do seu sogro de lado, não. Ele teve medo da presença de Deus, não é porque ele estava curioso para ver a sarça ardente, não. Porque uma voz mais alta veio para falar com ele, não. Ele teve medo, porque naquele momento quando Deus diz assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele vê assim, Senhor, se o Senhor é o Todo-Poderoso, quem sou eu? Eu sou um assassino, eu sou um omisso. Ele se prostra de medo pelos pecados da vida dele, do quanto pecador ele é. Assim também Isaías, quando Isaías vê a glória do Senhor, quando vê a revelação divina, Isaías, Senhor, ai de mim que vou perecer, ai de mim que eu sou um pecador, ai de mim que eu estou no meio do povo que é pecador, Senhor.
Quando você está na presença do Senhor, é para desejar a graça dEle, é para desejar a presença dEle, para retirar tudo aquilo que está te afastando dEle. Quando nos derramamos na presença do Senhor, devemos reconhecer que somos pecadores. Mas não simplesmente para nossa condenação, como eu disse. Não, porque assim quando Isaías se prostrou, reconheceu que era pecador, o Senhor veio com seus serafins, com uma chama de uma brasa ardente, tocou no seu lado para purificar, para trazer a purificação sobre a vida dele. O reconhecimento dos nossos erros não é para a nossa condenação, mas sim para a nossa purificação. E após sermos purificados com a graça dEle, com a misericórdia dEle sobre nossas vidas, Deus fala a Isaías: pronto, Isaías, tu reconheceu que é pecador, agora eu te purifiquei, agora eu necessito que alguém vá por mim. Quem eu vou enviar? Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nessa noite é uma noite de transformação sobre a tua vida, é uma noite de reconhecimento dos teus erros, mas é uma noite de purificação e uma noite de preparação para o ID que Deus tem sobre a tua vida. É noite de dizer: Senhor, eu sou pecador, mas eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu faço errado, eu não sei fazer nada, mas eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Porque após a purificação, Deus dá o direcionamento. Após Moisés se prostrar e reconhecer, Deus deu o direcionamento a Moisés. Certo, Moisés, você realmente é um homicida, mas levanta, porque tem um propósito sobre tua vida. Vai até Faraó, que eu ouvi o clamor dos meus, para libertar. E Moisés ouviu e recebeu a revelação de Deus. E Moisés escutou as promessas de Deus. Moisés escutou o direcionamento de Deus, que era para ir para onde? Para Faraó, para libertar o seu povo. Aí é onde entra o segundo medo, para que nós possamos viver a promessa. Êxodo capítulo 3, versículo 11. Após o Senhor instruir a Moisés até Faraó, para libertar o seu povo. Moisés, versículo 11. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para cumprir os teus propósitos? Quem sou eu para ir até Faraó para tirar do Egito os filhos de Israel? Quem é você? Possa ser que você chegou nessa noite se lamentando, se achando ninguém, o maior pecador. E o medo de agir aquilo que Deus está fazendo sobre tua vida, por se achar incapaz, está querendo impedir as promessas de Deus sobre tua vida. O segundo medo é quando a gente nos sente incapaz de fazer o que Deus está depositando sobre nossas vidas. Aquilo que Deus está confiando em nossas vidas. E a gente começa a realmente sentir como Moisés: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para ser um líder de PG, Senhor? Quem sou eu, Pai, para abraçar aquele irmão que o Senhor está me direcionando? Quem sou eu, Senhor, para orar pelaquela irmã? Quem sou eu para pregar o Teu Evangelho? Eu nem sei nem falar. Quem sou eu para evangelizar? Quem sou eu para ser um missionário? Eu não sei qual o seu questionamento para o Senhor nessa noite. Não sei qual a tua limitação nessa noite. Para aquilo que Deus já está te direcionando, para aquilo que Deus já te prometeu que tu vai fazer. Porque não é para a tua glória, mas sim para a glória dEle sobre a tua vida. E muitas vezes nós queremos nos limitar pelas nossas limitações. Nós queremos impedir o agir de Deus, a promessa de Deus, porque somos falhos. Porque não somos tão preparados, não somos tão capazes. Moisés disse: quem sou eu, Senhor? A gente vai ver que Jeremias também disse: Senhor, eu só sou um menino. Gideão falou: eu sou o menor da minha casa. Cada um vai inventar uma desculpa. Porque no capítulo 4 Moisés também disse ao Senhor:
Êxodo capítulo 4, versículo 10. Então Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado e nem depois que falaste com teu servo, pois pesado é de boca e pesado de língua eu sou. Eu não tenho palavras bonitas, Deus, para falar. E muitas vezes nós estamos assim: Senhor, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, eu não faço. E a gente às vezes quer terceirizar o que Deus está depositando sobre nossas vidas. Às vezes Deus está me direcionando para orar, e você vai ali, irmão, o líder, ora por aquela menina ali. Se Deus está direcionando você, é para você orar. Às vezes você está passando situações difíceis no seu lar, na sua casa, no seu trabalho. Aí você vai ligar para o pastor: pastor, ora aí por mim que está difícil. Você primeiro tem que orar para aquilo que Deus está realmente lhe preparando, para aquilo que Deus está lhe capacitando, para aquilo que Deus está lhe formando. É você que tem que fazer. Você não pode terceirizar para os outros, não. Aquilo que Deus preparou para a tua vida, a promessa que Deus tem sobre a sua vida, você não pode terceirizar. Você tem que enfrentar o processo. Porque há uma diferença da gente ser preparado para receber a promessa. Muitas vezes não estamos nem preparados para ouvir a promessa que Deus tem para nossas vidas. E vamos ser preparados. Quando estivermos prontos, vamos ouvir a promessa de Deus, o direcionamento de Deus, para sim ser preparado para receber a promessa. Então há promessas em nossas vidas que vai precisar dessa maturidade espiritual. E é nesses direcionamentos que nós não possamos permitir que o medo pare o processo. É nesses direcionamentos que nós não possamos permitir que o medo impeça de viver as promessas de Deus. É quando Deus direcionar a você fazer, é você fazer. Não é para você terceirizar para o líder ou para o pastor aquilo que Deus direcionou sobre sua vida. A gente vai ver a história de Baraque, lá em Juízes capítulo 5. Vai ver a história de Débora, que era uma juíza que aconselhava, e o povo vivia em opressão. Aí Deus direciona Débora a chamar Baraque e dá a palavra sobre a vida dele, a promessa sobre a vida dele, que ele que iria libertar o povo. E Débora fala: Baraque, Deus direcionou para você, reúna o povo e liberte Israel. Ao que Baraque faz: ei, Débora, assim, sozinho eu não vou, né? Eu só vou se tu for. Pelo medo de Baraque, ele quis terceirizar a responsabilidade dele para outros. Graças a Deus ainda ele foi. Porque se ele não fosse, nem o nome dele estava escrito aqui na Bíblia. Ainda ele foi ousado e foi, mas foi com Débora. Com medo, o medo impediu dele viver o extraordinário de Deus sobre a vida dele. Porque Débora falou, a palavra de Deus foi sobre a vida dele. Apesar disso, você não vai viver realmente essa promessa por completa. Não vai ser você exatamente que vai liberar o povo. Vai ser através de uma mulher que realmente vai vir a libertação sobre a morte do general. E através de uma mulher que não foi através da vida dele. Seria através da vida dele, porque o direcionamento foi sobre a vida dele. Mas ele terceirizou aquilo que Deus direcionou sobre a vida dele. Não terceirize o que Deus direcionou sobre a tua vida. Não permita que o medo impeça de você viver as promessas que Deus tem sobre a sua vida. Mas sim, muitas vezes é necessário. Muitas vezes não, sempre. É necessário reconhecer nossas limitações. É necessário a gente entender que não é na nossa força, não é no nosso eu. Quando Deus diz assim: vá, eu sei, eu sou o melhor, eu sou o mais capacitado, eu vou fazer. Não, é Senhor, realmente eu não sei se eu consigo, Pai. Eu tenho essa dificuldade, mas vai comigo, melhora esse lado meu aqui. Senhor, me ajuda nessa parte aqui. Senhor, me aconselha nisso aqui. Me dá tua sabedoria, me dá tuas palavras, me dá tuas estratégias para eu conseguir fazer. Porque eu sozinho não consigo. É necessário sim um reconhecimento das nossas fraquezas, para que a glória dele venha sobre nossas vidas. Porque Paulo reconheceu isso, um grande homem de Deus. Mas ele lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, ele fala: quando eu sou fraco, aí que eu estou forte. Porque ele entendeu, quando ele reconhece a fraqueza
e entende que ele é forte pela graça de Deus sobre a vida dele. Que nessa noite nós possamos de fato reconhecer as nossas fragilidades, mas não parar pelo medo da nossa fragilidade. Reconhecer a nossa fragilidade e buscar a presença de Deus, para que a graça dele nos permita avançar e viver a promessa dele aqui nessa terra. Não permita que o medo impeça de viver a promessa do Senhor. Após Moisés falar: Senhor, eu sou pesado nas minhas línguas, eu não sou eloquente, o Senhor, no versículo 11, versículo 12 do capítulo 4 de Êxodo, diz assim: o Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou os que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca. Deus estava dizendo: Moisés, fui eu que te fiz, Moisés, então vai. Nessa noite Deus também está falando sobre a tua vida. Foi Ele que te criou, é Ele que te conhece, é Ele que sabe as tuas falhas, é Ele que sabe os teus defeitos, mas Ele está mandando você ir. Então vá. Como diz nos hoje, só vai, irmão. Se Deus está mandando ir, vai. Se Deus está direcionando, faça. Porque não é sobre a sua força, mas sim a graça dele sobre a tua vida. Porque foi Ele que te criou, é Ele que te conhece, e Ele sabe as tuas limitações, e Ele sabe aonde Ele vai agir sobre a tua vida. E assim Moisés foi até realmente o faraó. Mesmo com medo, ele foi. Moisés encontra o seu irmão, Deus direciona Arão para ir junto com Moisés. Deus vai colocar pessoas sobre nossas vidas para nos ajudar na nossa caminhada. E ali ele se depara com Moisés, se depara com o faraó. E chega um ponto importante dessa passagem que Deus ministrou muito ao meu coração. Quando Deus chama Moisés, capítulo 3, versículo 7. Eu vou abrir aqui. No versículo 8, Deus é claro: por isso decidi, a fim de livrar das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquela terra, para uma terra boa e ampla. Deus foi claro com Moisés. Deus foi: olha, eu vou tirar vocês do Egito e vou levar para uma terra prometida, a terra que mana leite e mel. Mas se a gente for olhar no capítulo 5, quando Moisés chega até Faraó, Êxodo 5, versículo 1, diz assim: depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir, para que celebre uma festa no deserto. O interessante é que Deus não permitiu que Moisés externasse tudo o que ele revelou para ele. Toda a promessa que Deus te direciona, nem todas você pode compartilhar com todo mundo. Então não vou falar com ninguém, só é o segredo de Deus. Não, Deus vai colocar pessoas na tua vida, assim como colocou Arão sobre a vida de Moisés. E a gente vai ver nos versículos anteriores que eles se encontraram e Moisés compartilhou tudo com Arão. Tudo que Deus tinha feito, todos os sinais, ele compartilhou tudo. Mas quando ele chega em Faraó, Deus não permite que Moisés fale tudo. Deus estava mentindo? Não. O povo iria sair, iria celebrar no deserto. E isso aconteceu. Mas ele não revelou tudo aquilo que Deus revelou para ele. Tudo aquilo que Deus direcionou sobre a vida dele. Tem coisas, meus amados, em nossas vidas que a gente não pode sair espalhando para todo mundo, não. Tem coisas que é só você e Deus. Tem coisas que Deus está te direcionando a fazer, que você tem que fazer em silêncio. E depois o resultado as pessoas vão ver, e você vai celebrar na graça de Deus, a glória de Deus sobre a tua vida, e o povo vão enxergar a glória de Deus. Mas tem momento em sua vida que é necessário silêncio, e deixar Deus trabalhar, e deixar Deus fazer, e você em oração, em jejum, e na busca e fazendo tudo aquilo que Deus direcionou. E tem coisas em nossas vidas que não é permitido falar. Assim como Deus também só permitiu Moisés falar o necessário, você também tem a sabedoria de saber e ter o direcionamento de Deus de falar
as promessas que Deus tem sobre a sua vida para as pessoas certas, o que é necessário, e você viver intensamente tudo aquilo que Deus tem direcionado. E ali ele foi em Faraó, ele deu o direcionamento, a palavra que Deus tinha ordenado, e o povo viu a glória de Deus através das pragas no Egito. Foram 10 pragas, dia após dia, o sofrimento dos egípcios com as pragas. E após a 10ª praga, a morte dos filhos primogênitos, o povo sai do Egito. Tinha um caminho mais perto para chegar, mas Deus direciona para o caminho do deserto, no Mar Vermelho. O povo chega no Mar Vermelho, após ver tantas maravilhas do Senhor sobre o Egito, e estava prestes realmente para viver o extraordinário sobre a vida dele. E ali o povo realmente se pergunta, e Deus direciona a Moisés que o povo iria passar pelo Mar Vermelho a pés enxutos. E eu paro e a gente vê realmente o próximo medo que o povo enfrentou. O medo de cruzar o mar. O medo de viver o extraordinário de Deus. E eu queria que você refletisse comigo. Quando eu li e estava refletindo sobre essa passagem, eu parei, isso não está na Bíblia, eu que refleti. E parei e pensei, se eu estivesse lá no lugar do povo, se você, meu amado, estivesse lá, após ver as 10 pragas, após ver realmente os filhos dos outros morrer e o seu, porque você foi fiel ao Senhor e fez o sacrifício, botou o sangue na porta e o seu filho foi poupado. Você vê a graça de Deus, o agir de Deus. E ali ele segue, aquele povo segue. E chega num ponto que vai cruzar o Mar Vermelho. E ali Moisés, por direcionamento de Deus, estende o cajado, vem o vento e abre o mar. E você se depara nesse exato momento. Estou pedindo para você se refletir nesse momento. Você deixando tudo o que você viveu para trás, pelo direcionamento de Deus, chega no momento que você vê o mar, que não consegue ver a outra margem. De um lado águas, do outro águas. Eu digo por mim, eu acredito que até eu mesmo teria medo de passar ali. Porque nós muitas vezes deixamos de viver o extraordinário de Deus, porque temos medo de viver. Temos dúvidas do que vamos viver. Porque a dúvida vem pela falta do conhecimento. Aquele povo não sabia o que ia ter no meio do mar. Aquele povo realmente foram incrédulos, tiveram pouca fé, poderia ter pouca fé, de acreditar que o mar ia fechar quando ele estivesse no meio. Eu, particularmente, poderia, nesse momento, também ter essa incredulidade, pelas minhas falhas, por eu ser humano. Chegar no momento de ver o milagre do Senhor e ter medo de passar. Não sei se você teria tanta coragem, ou se você estaria no meu time de estar receoso de viver realmente o extraordinário de Deus. E Deus sabe disso. Deus é tão maravilhoso que Ele sabe as nossas limitações. Ele sabe realmente até onde vai o nosso medo de viver a promessa dEle. Porque muitas vezes o medo impede de vivermos a promessa do Senhor. Creio que naquele momento muitos poderiam dizer, Moisés, eu não sei nadar, eu não sou de água, vai-te embora que eu vou voltar para o Egito. Acredito que muitos poderiam pensar nisso. Mas é o que o Senhor faz, endurece o coração do faraó. Deus permite que Faraó mande o povo ir. Depois que o povo está lá, endurece o coração. Faraó junta todos os carros e cavalos. Vamos embora atrás do povo de novo para trazer eles de volta. Aí quando o povo está lá, observe e percebe que Faraó está vindo contra eles. Às vezes é assim em nossa vida, meu amado. Às vezes a gente acha que é uma perseguição do inimigo. Às vezes a gente acha que é uma tempestade da afronta dos nossos inimigos. Às vezes a gente pensa que é algo que realmente é para nos destruir. Mas às vezes é coisas que Deus está permitindo que nós passamos para realmente nos encorajar a passar pelo Mar Vermelho, para viver o propósito dEle sobre nossas vidas, para ver o milagre e o extraordinário dEle sobre nossas vidas.
Então não lamente se algo está dando errado, não lamente se algo está fugindo do seu controle, porque muitas vezes nós temos medo, porque foge do nosso controle. Temos medo porque temos pouca fé, temos medo porque temos dúvida. Que nessa noite nós possamos realmente sair aqui convicto que nenhum medo vai impedir as promessas de Deus sobre nossas vidas. E que nós possamos realmente enxergar com muita sabedoria que as adversidades, as situações que aos nossos olhos parece ser ruim, que de um lado é má, do outro é má, atrás é o inimigo nos perseguindo e na frente ainda não sei o que é. Aos nossos olhos estamos vivendo o pior momento da nossa vida. Mas se a gente abrir os nossos olhos espirituais, é o momento que vamos viver o momento mais extraordinário na presença de Deus. Comece a enxergar os momentos difíceis como o momento que você está prestes a viver a promessa de Deus. Comece a entender que as circunstâncias difíceis não é para a nossa destruição, mas realmente é para impulsionar, vivermos o extraordinário de Deus. Quantas dificuldades vivemos nessa igreja, nesse templo, ar-condicionado roubado, mesa de som quebrada, e ali continuamos, perseveramos, insistimos, e hoje Deus está abrindo o mar para que nós possamos ver o milagre dele sobre essa igreja. E creio que muitos ainda possam estar com medo. Mas a gente vai para um lugar maior, como é que vai ser? Como é que vai ser? Ei, para de viver o medo, vive o extraordinário de Deus para a tua vida, vive o extraordinário de Deus para essa igreja. Seja a ferramenta de Deus para viver as promessas de Deus. Não permita que o medo impeça as promessas de Deus sobre sua vida. Poderia, sim, pastor Leandro, ter medo. Não, os números, vou fazer as contas. E o medo impedir de Deus cumprir a promessa dele sobre a vida dele, sobre essa igreja. E que nós possamos também não ser esses medrosos, ser corajosos, ser valentes e seguir em frente. Não só no âmbito daqui da igreja, mas sim no nosso âmbito espiritual da nossa vida. Porque Moisés prosseguiu. E quando Moisés foi avante, estudiosos dizem que o tempo necessário para que o povo que saiu do Egito atravessar o Mar Vermelho era cerca de 12 a 24 horas. Imagine você andando 24 horas, sabendo que tinha um inimigo às suas costas, de um lado só o mar, do outro, e você seguindo em frente. Na esperança, na confiança do Senhor. Porque quando temos dúvidas do Deus que nós servimos, quando temos dúvida de quem nós somos na presença de Deus, o medo sim vai impedir o nosso agir, o agir de Deus sobre nossas vidas. Mas quando temos convicção do Deus que nós servimos, quando temos convicção do que nós somos na presença de Deus, nenhum medo vai impedir as promessas de Deus acontecerem sobre nossas vidas. Que nós possamos realmente sim enfrentar o medo das incertezas, das dúvidas e cruzar o Mar Vermelho e viver o extraordinário de Deus. Porque o povo sim, durante o período da travessia, tiveram aflição, tiveram medo, mas prosseguiram. E no final, após cruzar o Mar Vermelho, no capítulo 15 de Êxodo, relata, está escrito, os cânticos de alegria de Moisés. Quando Miriam juntou as mulheres e cansou e cantou e celebrou. Porque momentos difíceis vamos passar. Mas após os momentos difíceis, vai chegar o tempo de cantar e se alegrar. Que nós possamos ter a certeza que após momentos difíceis, o tempo de se alegrar, o tempo de celebrar, também vai chegar. Não é só dificuldade que vamos enfrentar, mas momentos também de celebrar. E assim o povo vivenciou o primeiro milagre, que era sair da terra do Egito. E agora eles estavam prestes a viver o segundo milagre. E sendo bem rápido, bem objetivo para a gente finalizar. O povo no caminho da terra prometida. E ao chegar
na terra que mana leite e mel. Moisés, direcionado para o Senhor, manda 12 espias. E os 12 passam aquele período lá, cerca de 40 dias, e voltam. E 10 começa a relatar os povos fortes que habitavam naqueles povoados, naquelas terras. E em Números capítulo 13, versículo 30 e 31, diz assim: então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Mas no versículo 31, porém os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E nos versículos posteriores vai dizer: lá tem uma terra de gigantes. E o que impediu daquele povo de viver a promessa, a segunda promessa, de habitar na terra que mana leite e mel, foi o medo. Aquele povo foi impedido de viver a promessa, porque teve medo de gigantes. Não foram os gigantes que impediram aquele povo de viver a promessa. Não vai ser as dificuldades que vai impedir de você viver as promessas. É você que está impedindo de viver as promessas do Senhor sobre sua vida. Aquele povo, o medo que impediu deles viver a promessa. E passaram gerações, passaram 40 anos, para que aquelas gerações que tiveram medo, que tiveram incredulidade, que não tiveram fé no Deus que prometeu, morresse. E uma nova geração, liderado por aqueles dois, por Josué, que realmente creram desde o início que aquela terra era para eles. Quando cruzaram as muralhas de Jericó, não impediram deles receber a promessa do Senhor. E guerra após guerra, eles conquistaram aquilo por direito. Aquilo que Deus prometeu. Precisou umas gerações de medrosos morrer e umas gerações de corajosos renascer para viver a promessa que Deus tinha estipulado. Que nós não possamos ser essas gerações de medrosos. Que nós não possamos ser essas gerações de deixar de viver a promessa pelos nossos medos. Que nós possamos realmente ser as gerações de corajosos. Que mesmo com as nossas dificuldades, enfrentaremos os nossos medos. Enfrentaremos as nossas dificuldades para viver as promessas de Deus sobre nossas vidas. Que nós possamos realmente ser gerações de corajosos. Convido você a ficar de pé. E para finalizar, João capítulo 4, versículo 1 e 3. Diz assim: que o coração de vocês não fique angustiados. Vocês crerem em Deus, creres também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. A maior promessa que nós temos não é casa, não é carro, não é bens materiais, não é uma igreja grande, mas a maior promessa que nós temos é que Ele voltará e nos levará para Ele. E que nós não possamos ter medo, que nós não possamos nos angustiar, mas possamos realmente confiar que Ele voltará. E que nossa maior promessa é morar nos céus com Ele. Que Deus nos abençoe. Deus já lhe